Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Está começando mais um Espada e Planeta, o podcast da Terceira Terra sobre ficção especulativa. Ficção especulativa, foi fantasia, ficção científica e horror. Hoje nós lemos, então, eu não sei como é que a Sibila vai classificar o livro dela, mas eu li um livro de horror. Eu li Crepúsculo e a Sibila leu 50 Tons de Cinza. Então vamos começar com a Sibila. 50 Tons de Cinza foi escrito pela... Não, para, que vocês pensam que vocês estão fazendo? Pelo amor de Deus. Ô, Luciana, o nosso episódio 1º de abril. Não, isso é tortura. Pelo amor de Deus, vamos falar de outra coisa. Que tal a gente falar Como sobre... assim, gente? Que história de livro que a gente abandonou. Qualquer coisa que é melhor que isso, pelo amor de Deus. 50 Tons de Cinza na Crepúsculo. Olha... Preconceito total da minha parte. Mas olha só, o livro que a gente abandonou, eu tenho umas histórias legais nos livros que eu abandonei. Você também deve ter, né, Sibila? Eu tenho uma caralhada de livro que eu abandonei. E essa aqui é a Luciana, que interrompe a nossa programação regular de 1º de abril pra fazer a gente gravar um episódio decente. Vamos começar pela Luciana, então, já que ela que deu a ideia. Nossa. Que livro que você abandonou na sua vida? Vamos fazer o seguinte, cada um vai falar um. A Luciana falou um, a Sibila falou um, eu falo um. Aí eu vejo aqui quanto tempo tem de gravação. E se ainda tiver tempo, a gente fala de mais um. Senão a gente fica só com um de cada vez. Mas vamos ver. Começa com Luciana. O palco é seu, Você né? sabe que eu não tenho muito... Eu não marco muito, assim. Não tenho muita... Como é que eu vou dizer? Não tenho uma agendinha que eu marco os livros. Que nem que eu li, nem que eu abandonei, né? Obviamente. Eu tenho. Você tem, né, Sibila? Eu tenho. Nossa. Enfim, mas um que eu lembro, assim, que foi... Eu nem sei por que eu peguei esse livro pra ler, sabe? Alguém falou pra mim que, é uma obra-prima, clássico, blá, 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 blá. Aí eu falei, vou dar uma chancha. Peguei Os Irmãos Karamazov, cara. Não deu. Coragem. Eu não consegui passar do primeiro capítulo. É muito chato. Caramba, sobre o que é o livro? Não faço ideia, porque eu não consegui passar do primeiro capítulo. Tá nesse nível o abandonei o livro, sabe? Muito chato. Nossa, o jeito de escrever do cara é muito chato. É muito chato. E é clássico, né? É clássico. Mas não teve condição, não. Eu achei que você tinha... ler, porque pipipi. Como é que é? Guerra e Paz, Ana Karenina, Dr. Zhivago, todos os livros que você tem. O livro da... Como é que fala? Literatura russa clássica. Então, e eu até assim, enfim, acho até que a gente tem que dar uma chance, porque, poxa, é clássico por uma razão, blá, 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 mas não dá, cara. Lê um resumo e tá tudo certo. Sabe livro de... Alguém deve ter feito um resumo pro vestibular, assim, alguma coisa nesse sentido? Não dá pra ler, cara. Vai sofrer que nem o Bart Simpson no episódio que ele tem que ler Guerra e Paz pra passar na prova? Nossa, não dá pra ler, cara. Não dá pra ler. Acho que tem que ser Machado de russo, Assis, né, que é pra melhor, ler. entendeu? Machado de Assis flui melhor do que... Nossa, Machado de Assis tem umas histórias muito boas, Muito boas, cara, mas não. Eu admiro muito o Machadão, mas, meu Deus do céu, eu e ele, nós não nos entendemos. Eu li Dom Casmurro 2 vezes, cara. Nossa, coragem. Uma porque eu tive que ler, outra porque eu quis ler. Eu falei, nossa, esse livro é bom, vou ler de novo. Eu dei uma sorte. Mas é livro que a gente não leu, né? A nossa professora de literatura, da 6ª, 7ª, 8ª série, que hoje seria 7º, 8º, 9º ano, ela não ficava forçando a gente. A gente lia, tinha as coisas, Moreninha, Pata da Gazela, essas porra assim, Primo Basílio. A gente acabava discutindo em sala de aula, mas não lembro se a gente leu. Eu tenho certeza que a gente leu resumos. Porque ela falava basicamente o seguinte, esses livros são muito chatos para você ler quando criança. Você tem que ler por vontade própria quando adulto. Criança tem que ler Coleção Vagalume, tem que ler Perry Rhodan, o que mais que ela sugeria? Então ela montava, você tinha que ler um livro por bimestre, né? E aí ela tinha uma seleção de 5 livros todo bimestre, e nós íamos discutir os 5 livros em sala de aula, mas você tinha a obrigação de ler um só. Velho, 2 meses pra ler um livro, a gente era preguiçoso pra caralho, hein? E aqueles livrinhos desse tamanhozinho. Isso em escola pública, não? O livro tem 1 centímetro, assim. Sim. Porque no meu colégio a gente lia Coleção Vagalume. Mas, assim, eu estudava em colégio particular. Na escola pública, não tem como você pedir pro aluno para ele comprar um livrinho de Coleção Vagalume. A maioria não tem nem pro lápis. Não, ela era livro da coleção própria dela. Ela levava todo semestre, ela levava uma caixa e ela tinha, 8 cópias de cada livro, sabe? A sala era pequena.
Eu estudava... E assim, o governo, ele tem caixas de livros, né? Os paradidáticos para dar para a garotada. Só que o que a garotada não entende é que esses livros já estão em domínio público, né? Então é Machado, é o Essa. E, cara, para você que tem 14, 15 anos, é uma merda você ler isso. Você não entende. Eu, adulta, não entendo, quanto mais com 14. Ela punha... Então, assim, ela trazia, ela punha lá. Eu lembro que nós discutíamos Primo Basílio, qual que são os outros que a gente sempre tem que ler? A Moreninha, que eu já falei. Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Só que assim, eu não lembro de ter escolhido esses livros, porque eu sempre pegava os livros de ficção científica. Eu peguei Sidney Sheldon, ela colocou Sidney Sheldon dentro da capa. Que chique. Me confundiu minha cabeça com sexo por muitos anos, porque eu achava que era só descer o zíper que você conseguia transar, entendeu? Porque isso acontece no livro dele. Que cena. Mas assim, eu não lembro se nós só discutimos o livro, se nós lemos resumos, porque quando eu fui fazer o vestibular eu tinha, entre aspas, eu me lembrava do enredo desses livros todos, das discussões em relação a desses livros. Mas ela nos dava a coleção Vagalume pra ler. E assim, era uma escola pequena, eu lembro que minha sala tinha 22 alunos só, porque era uma cidade pequena. Maravilha. Era uma cidade pequena e uma escola pequena. Então, não sei se é porque ela tinha essa flexibilidade porque ela era professora, podia fazer o que quisesse, ou se é porque era em Minas Gerais, diferente de São Paulo, não sei. Quando eu cheguei no primeiro ano, a gente ia ter que trabalhar essas obras um pouco mais densas. Então, o que ela optou? Dar contos. Então, a gente chegou a ler uns contos do Machadão. Não leu o livro, mas o conto. E que mais? Sim. Aí ela pediu que a gente comprasse versões resumidas ou romanceadas de grandes clássicos. Por exemplo, Camões, Os Lusíadas, eu li a versão romanceada, a versão resumidinha, assim. E foi super tranquilo. Eu prestei vestibular e eu lembro disso muito bem. Todas as questões que estavam na prova estavam naquele livro resumido. A gente leu Dom Quixote, a gente leu Os Lusíadas, O Alto da Barca do Inferno. Tudo resumido. Tudo assim, versão resumida. No primeiro... E foi tranquilaço. Quando eu fui pro colegial... A criança dorme, né? Dependendo da história, assim. A linguagem é muito estranha, muito... Quando eu fui pro colegial foi um inferno, porque eu mudei de cidade, então eu mudei de colégio, e a professora de literatura não quis saber, socou o quatrilho goela abaixo da gente, que mais? Ai, misericórdia. O Cortiço, que mais? Nossa, todos esses livros chatos pra caralho. O Alienista. Assim. O Alienista, não. O Alienista, que é um puta do... É bom pra caramba aquele conto. O Alienista não deu pra gente, não. É só livro chato. Mas, Luciana, os Irmãos Karamazov você leu na época em que você tá vendo... Você tinha aquela sua amiga que trabalhava na biblioteca? Ou não? Não, acho que já foi mais pra cá, assim. Não teve nenhum livro daquela época? Porque eu tenho uma amiga que ela era... Hoje ela é bibliotecária na Biblioteca de Garça, Adriana. E na época, ela era da minha sala de aula, assim, né? Ela tava com a gente. Mas a Adriana, ela voltava pra casa, assim, com... Ela pedia pra gente... Ela falava assim pra gente: vocês vão me dar carona até a biblioteca? Ninguém tinha carro, obviamente, né? Tudo adolescente, não tinha nada. Carona era porque a gente tinha que levar os livros pra ela, entendeu? Porque ela lia por semana 7, 8 livros, sabe? Ela saía com um monte de livro cada semana não, mas tipo cada 15 dias, que era 15 dias que você podia ficar com o livro. Ela pegava 8, 10 livros. Ela não tinha nem como carregar. Ela ligava pro irmão dela e buscar ela na biblioteca para carregar os livros, sabe? E aí ele levava ela na escola e ela fazia a gente descer na biblioteca para levar os livros para ela, entendeu? Porque ela não tinha como carregar aquele monte de livro. Fala se não é uma delícia, olha que maravilha. Eu adorava ir em biblioteca. Aí ela virou a bibliotecária, obviamente, né? Fez biblioteconomia e trabalhou na biblioteca. Na Biblioteca de Garça, ainda falo para ela assim, é tão engraçado porque... Pra mim, você já leu todos esses livros. Gente, você deve ler só os que chegam depois, né? Porque na minha época, você já leu todos os livros que estavam aqui. E ela que te recomendava livro. Foi quando você leu Os Pilares da Terra. Ela que começou a me recomendar. Porque eu falava que eu tinha muito sono. Eu tinha insônia e livro me dá sono, né? Aí ela falava assim, livro te dá sono porque você nunca leu o que você gostou. Imagina, sempre li, nunca deu Exatamente. Sono, sabe? Aquela coisa. E truco, né? Truquei ela. Ela falou, então tá. Aí ela começou a pôr livro na minha mão. Aí no terceiro livro ela já sabia o que eu queria, o que eu gostava, né? Aí ferrou, né? Aí que eu não dormia mesmo, porque eu ficava até 2, 3 horas da manhã com o livro aberto, né? Mas não teve... Isso é o que eu sempre falo eu não gosto de ler. Não, você não encontrou o que você curte ler.
É muito simples, porque a maioria das pessoas, quando ela vai escolher um livro, ela vai, tipo, qual é a lista dos mais vendidos da Veja? Ela vai lá na lista dos mais vendidos. Aí, tipo, pega o primeiro, é uma bosta. Ela não gosta. É assim. Então, muita gente fala, eu não gosto de ler. Não, você só não encontrou o estilo que você curte. Porque tem livro pra tudo nessa vida. Tem. Eu topei com um problema específico quando eu fui dar aula, porque antes de eu dar aula de história mesmo, em colégio, eu dei aula de inglês, que foi o que eu achei. Então eu dava aula numa escola que só tinha adulto, não tinha adolescente, não tinha criança, na escola de inglês. E tem todos aqueles livros extras, né? Que vem com CD, aquela versão com menos palavras, sabe aquelas versões Young Readers? Jurassic Park, por exemplo, tem uma versão com 50 páginas. Nossa. E eu sempre recomendava para os alunos. 50 páginas, cara? Eles foram para uma ilha, deu merda, morreu todo mundo e depois eles foram embora, fim. Eu não li. Mas eu li, da escola eu li essas versões Young Readers, da Penguin, eu li Monstro de Frankenstein, Drácula, depois eu fui ler o Drácula traduzido, que quando a Age Ouro lançou, acho, no Brasil, uma edição bonita pra caramba. Jack and Hyde, né, que é o Médico e o Monstro, e tá faltando mais um desses clássicos, assim, vitorianos. Não lembro agora, mas assim, essas versões fininhas, você mata em um dia, sabe? E eu sempre recomendava pros alunos. E eu tive pelo menos 2 alunos que depois eu fui atrás, porque quando eu fiz psicologia da educação, eu não encontrei isso na faculdade, né? Eu não sabia que tinha esse fenômeno. Fui ver pra ver se não era algum fenômeno de mentira, entendeu? Desculpa que as pessoas estão mandando. Aparentemente existe. Se você não se acostumou a ler desde criança, se você não está acostumado a ler desde criança, particularmente se você já cresceu numa época com internet rápida, em que você passa o dia inteiro no Facebook, entendeu? No Instagram, não é quando tinha Instagram. Você nunca desenvolve ou perde o hábito de ler por longos períodos de tempo. De sentar e ler uma página atrás da outra por meia hora, 1 hora, 2 horas, sabe? Então eu topei com 2 pessoas que não tinham paciência para pegar um livro e ir virando as páginas, sabe? Elas estavam acostumadas com leitura curtinha, coisa que você vê na internet rapidinho, notícia de blog. Facebook, sabe? Assim. E há controvérsias, não é, tipo assim, pelo menos na época em que eu fui pesquisar, a ciência não estava assim, não, esse é um fenômeno psicológico ou, sei lá, cerebral que você pode detectar no laboratório, sabe? Mas aparentemente é um fenômeno muito comum. Se a pessoa não foi treinada, entre aspas, né, a ler desde criança, ela não tem paciência. Isso é muito bizarro, cara. Mas, Luciana... Eu lembro de uma escola que começou a fazer um experimento com os alunos, e era uma escolinha pública, inclusive, pessoal do Fundamental 1. Então, assim, a galerinha chegava de manhã, eles tinham 10 minutos para ler o livro que estava na mesa. 10 minutinhos. E não importasse onde eles estavam na leitura, passou os 10 minutos. Bom, gente, vamos lá, guarda o livro, vamos começar a aula. O que começou a acontecer? A molecada voltava pro livro depois, quando a aula terminava, porque ficavam curiosos. Legal. E aí a escola começou a cativar esses alunos na leitura. Que legal. A ponto deles terem que começar a pedir doação de livro, porque os alunos começaram a ir na biblioteca. Eu não lembro onde é que foi, não sei se foi aqui no interior ou no sul. Então foi uma tática para fazer os alunos a se cativarem na leitura. Colocaram livros específicos para aquela idade, estava na mesa, eles tinham que ler por 10 minutinhos. Aí acabou os 10 minutos, não importasse onde você estava. Se era uma cena, né, muito louca, de ação, e você não queria parar, não, tem que parar. Por quê? Porque aí o aluno ficava curioso e voltava depois. Falei, gente, sensacional, cara. Bom, então o livro que a Luciana abandonou foi Irmãos Karamazov. E você, Sibila, o que você abandonou? Ai, meu Deus do céu. Assim, antes eu tinha... Quando o livro é físico, eu tenho muito remorso de largar a leitura. Porque o livro fica ali olhando pra você, né? Fica você olhando pro livro, o livro olha pra você olha pro livro, o livro olha pra você, você fica naquele remorso. Símbolo, puta. Né? Um símbolo do seu fracasso. Eu fracassei com você, não sei o quê. No e-book, eu caguei, assim, largo mesmo, né? Ele fica no Kindle, você não vê mais. Agora, um livro que eu juro, eu tentei muito. Eu acho esse autor, assim, ele é o mais adaptado para o cinema, né? Que é o Philip K. Dick. Eu adoro os filmes das adaptações, adoro. Mas eu não consigo ler este homem. Eu não sei o que acontece. Eu e o PKD, assim, não dá. Eu recebi Vales, deixa eu ver aqui. O Vales é um dos livros mais complicados do Philip K. Dick. Até quem gosta do PKD sabe. Eu achei que você tinha recebido um vale pra você trocar por um livro do Philip K. Não.
Até o nome do livro é esquisito, né? Vales. Então, o cara, assim, eu não sei quando que o PKD escreveu isso, mas o livro é muito confuso. Fala de um cara que tem uma vida paranoica, depressivo, tenta ajudar os outros e não consegue. E aí ele entra numa jornada, assim, meio que religiosa, espiritualista e etc. Eu li 100 páginas, juro, eu tentei, tá? Assim, para não dizer que eu não dei uma chance, eu tentei. 100 páginas. Eu larguei o livro porque eu não estava entendendo nada. Você foi mais nada. que eu, nos Irmãos Karamazov. O livro tem 300 e poucas páginas. Eu li 100 e eu falei, eu não sei o que eu li até agora, dessas 100. Eu não sei te dizer. Me pergunta assim, o que é Vale? Não sei. O que eu falei aqui agora da sinopse é porque eu tô com a página dele no Scooby aberta. Porque se for pela memória, né? Não, porque memória, eu só me lembro do título. Eu não sei até hoje do que é esse livro. Eu fico pensando no trabalho do tradutor, porque ele tem que ler essa merda em inglês para depois traduzir, né? E assim, eu tenho vários problemas com o PKD. Não é só esse o livro. Qual foi o outro que eu tentei ler? O Homem do Castelo Alto. Sim. Que eu sei que é uma puta história. Não vai. Quem me fez me interessar pelo Philip K. Dick foi o Eli, um amigo nosso que é psicólogo. E ele me avisou, acho que só assim pra entender o PKD, porque caramba, velho. Mas ele gosta de Bjork, então é meio esquisito. Pessoa estranha, sabe? Ele me contou o Blade Runner, que seria o Do Sheep's Dream of Electric Dream. Como é que é? Não. As ovelhas sonham com... Como é que é? Do Robots Dream of Electric Sheep. As ovelhas sonham com... os androides sonham com ovelhas elétricas. Isso. E aí ele me contou o livro, né? Inclusive mostrando como é que tem muito tempo psicológico, tem hora que você não sabe se tá dentro da cabeça do Decker, se você não tá, que não tem nada a ver com o filme. Aí eu falei, nossa, eu gostei, nunca li uma ficção científica doida assim, né? Então eu achei num sebo, in a Scanner Darkly, Men in High Castle, Follow My Tears, The Policeman Said, uma coisa assim. E ficou aqui na minha estante por uns 10 anos. E eu nunca peguei pra ler. Aí um dia eu tava precisando abrir espaço aqui na estante pra colocar mais livro. E eu falei, vou ter que me livrar de alguns livros aqui. Aí eu falei, cara, esses livros estão aqui pegando poeira. Nunca nem... Não me interessei, entendeu? Simplesmente não me interessei. Eu ainda quero ler um dia, mas não fosse... Eu passei os livros pra frente, sabe? Um dia eu pego pra ler. Eu acho que o PKD, o ideal é começar por contos mesmo. Porque pegar um romance vai ser complicado. Eu ainda tenho 1 ou 2 volumes de obras do PKD aqui que eu não consegui pegar. Uma é Os Sonhos Elétricos, que é o que deu origem à série, né, da Amazon Prime. O outro é Realidades Adaptadas, não sei. É uma que coletânea? também são 2 coletâneas. Então eu acho que quem quiser tentar se aventurar no PKD, o ideal é começar pelo conto, que é mais curtinho, né? Você consegue ali manejar melhor. Porque, meu Deus do céu, cara, porra, como é que você pode ter ideias tão incríveis e ninguém entende nada? Para não dizer que eu não li nada mais do PKD, eu li o Vales, quer dizer, li 100 páginas, né? Li e larguei. Mas eu li o Espaço Eletrônico e li também esse último que saiu pela editora Suma, que eu não vou lembrar o nome agora, um de capa dura. Muito bonito, projeto gráfico lindíssimo, mas assim... Essa inconstância do PKD é o que me incomoda. Você, por exemplo, esse último livro que saiu aí O Tempo Desconjuntado, que saiu pela Suma. Porque a maioria dos livros do PKD saem pela Aleph, né? E agora a Suma está pegando uns livros inéditos que ele lançou. E o problema do PKD que eu vejo muito nas obras do que eu li até agora é que assim, ele vem num ritmo, de repente ele derruba esse ritmo e começa a história de novo. Então você tá vindo num ritmo certinho aqui. Ele acaba com isso, continua a história de outra forma e não termina, não dá as explicações que você precisa. Determinados enredos até funciona, mas quando, assim, fazer o que ele faz, de você tá vindo aqui certinho, de repente você interrompe tudo, começa a história de novo e não responde nada pra você, O Tempo Desconjuntado é isso. Eu li o livro e eu falei, peraí, o que eu li aqui? O que foi? Tá faltando página? Fui contar, fui ver as páginas, né, pra ver se tava tudo ali. Vai que meu livro tá com problema.
sei lá, né? Vai que faltou ali uma resinha de papel ali, você vai olhar tal. Então, essa inconstância do PKD, alguns historiadores, alguns literatos já chegaram a se perguntar se ele era um bom escritor ou não, por conta da inconstância da narrativa dele. Uhum. A gente tem que levar em conta que o PKD também teve muito problema, muito episódio depressivo, né? Teve problema com drogas, então, querendo ou não, isso influencia, né? Eu não acho que ele seja ruim, eu acho que ele teve algumas ideias brilhantes, mas a narrativa dele simplesmente, para mim, né? Tem um amigo meu que é assim, fanático em PKD. Ele conhece tudo, de cima a baixo. Eu falo, cara, tu é um guerreiro, viu? Porque bicho não vai. Então, o Vales, do PKD, que é uma das minhas maiores derrotas, assim, simplesmente não dá. E eu falo para quem, assim, quiser ler ficção científica, não conheço muito, não comece por PKD. Uhum. Você vai se frustrar, sabe? Vai mesmo. Porque até eu, que já sou calejada de ficção científica, não consigo. Imagina alguém que nunca leu. E aí assusta de vez, né? Falar, a pessoa larga, né? E, não, isso aqui é muito... Ficção científica é tudo ruim. Não, não é. Você só pegou um autor que, né, tipo, o santo não bate. A Margaret Atwood, por exemplo. Eu considero o Conto da Aia um dos livros mais importantes que eu já li. Mas eu não suporto a narrativa dela. Não suporto. É engraçado isso, né? O livro te cativa pelo tema, porém você não gosta da forma como o autor escreve. É uma bosta. Eu não sei se eu já topei com um livro desse, não. Eu já. É? Chamo Hobbit. Você gostou da história, não gostou do texto? É um livro... Nossa, olha, eu só li o Hobbit porque o Marcelo me empurrou. Ele falou, não, termina. Não é possível que você não tá gostando. Não. Você vai ter que ler pra ler o Senhor dos Anéis, né? Tipo, continuação e tal. Misericórdia. Eu achei um pé no... Não, o Senhor dos Anéis eu achei maravilhoso, mas a narrativa de O Hobbit, cara, eu só não larguei. Ele só não tá nessa lista dos livros que eu larguei porque você me insistiu, falou, não, termina, porque você tem que saber da história pra ler o Senhor dos Anéis. E o susto que você levou quando você começou a ler o Senhor dos Anéis, ele começa igualzinho o Hobbit. Nossa. E aí eu olhei, porque o Marcelo tinha uma... Você que me deu aquele livro. Ele tinha os 3 livros em um só, então era um calhamaço, assim, sabe? Eram 2 bíblias, uma em cima da outra, assim. E o filme ia sair... Ele quis na edição única, né? E o filme ia sair, tipo, no ano seguinte, né? 2 anos. Uma coisa assim. E aí ele falou, não, lê o Hobbit e depois você lê o Senhor dos Anéis. Gente, o Hobbit, eu queria bater nele com o Hobbit. Assim, pei. Quando eu catei o Senhor dos Anéis, eu falei, não vou aguentar, cara. Se for no mesmo ritmo, eu vou jogar esse livro longe. Felizmente, e o Senhor dos Anéis é muito melhor do que o Hobbit. Não sei o que aconteceu com o Tolkien. O Hobbit é um livro de criança e o Senhor dos Anéis não é um livro de criança. Mas ele começa com um livro de misericórdia. Não, eu li o Silmarillion e depois eu li a trilogia do Senhor dos Anéis. Então eu li, assim, o Velho Testamento, né, da Terra-média e o Novo Testamento da Terra-média, assim. Mas hoje eu sei que eu não aguentaria ler Tolkien. Hoje eu não teria essa paciência, sabe? Assim, eu era outra pessoa. Vez por ano. Eu adoro. Eu era outra pessoa na época. Eu amo as narrativas longas e demoradas dele. Ele passa 3 páginas descrevendo o vale que eles estão andando. Eu amo aquilo. Eu entro no livro. Nossa, eu acho chatíssimo. Não suporto. Caralho. Eu abandonei muito pouco livro na minha vida e a maioria eu abandonei recentemente, quando livros passaram a ser mais efêmeros. Porque assim, eu morei em cidade pequena a infância e adolescência inteira, né? Eu tinha... Quantos anos que eu tinha quando fui morar em Franca? Foi a primeira cidade grande que eu morei, que tem 200 mil habitantes. Não, Rio Preto eu morei, tinha 300 mil habitantes. Eu morei 1 ano em Rio Preto com 16 anos, depois voltei pra cidadezinha pequena, e aí acho que eu tinha 19. E eu tava lá. Quando ele fez 16 anos, eu tava estudando em Rio Preto, quando ele morou lá. E a gente conversando, a gente se dá conta que a gente frequentava o mesmo lugar, né? A gente podia ter se encontrado muitos anos antes, mas enfim. Ter trombado com ele esquisito na rua. E... eu não lembro, acho que foi 20 anos, 21 anos, foi pra fazer faculdade, que eu fui pra Franca, que foi finalmente morar. Aí, foi a primeira vez que eu tive contato com alfarrábios, né, com sebos. Porque até então, cidade pequena, cara, mal tem biblioteca, né? Ainda mais sebo. Livro é uma coisa preciosa, né? E aí, com sebo, eu comecei a me desapegar mais, ainda mais agora com audiolivro e como a Sibila falou, com Kindle, foda-se, né, cara? Eu já perdi a conta de quantos livros da Audible eu já devolvi. Inclusive, eu tava conversando com alguém que começou a assinar mais ou menos na época que eu, e a pessoa falou assim, não devolvo, cara, eu tenho vergonha de devolver. Como assim? Faz parte do contrato, você está pagando
pelo direito de devolver o livro. Não interessa se você já leu o livro. Você tem, acho que, 6 meses, tem 1 ano pra devolver um livro, uma coisa assim. A primeira devolução que eu fiz, a Audible me mandou fazer um questionário pra explicar por que eu não queria mais o livro. Depois disso, nunca mais, velho. Eu clico no botão assim, devolver essa porra aqui, e me volta o crédito, me volta o dinheiro. Se eu paguei com o dinheiro, eu compro outra coisa, sabe? Devolvo o livro direto, não tem vergonha. Ótimo. Vou devolver essa porra aqui, pronto, acabou. Especialmente porque eu compro, até hoje, cara, quando eu pego promoção, eu recebo aquele newsletter do BookBub, tem como é que chama, né? Cupom, cacete, é o crédito da Audible todo mês. Eu pego muito livro até hoje, isso desde criança, pela capa, se é muito bonita, ou pelo título. Sabe, foi quando eu comecei a ler a série Destroyer Man, que eu amo, tá no 12º livro, que é chama Destroyer Man. Nossa, a história de uns caras num destroyer na Segunda Guerra Mundial. Vamos ler. E é ótimo. Só que eu já dei... É a história de um gato, assim. Já tive umas cagadas, assim, de você comprar o livro pela capa, o livro ser uma bosta, não sei nada a ver. Daquele Dark Water Rising, como é que chama aquele livro? Que é uma cópia vagabunda, descarada do Harry Potter. Só que é com adultos ao invés de crianças. Aí o outro que você leu lá do não sei o que, da Parede de Fogo. Lá, eu não sabia que tinha acabado de ler aquele livro. Acabei. Eu não dei conta, não. Então, ruim mesmo, mas eu acabei. Eu não tenho mais problema em cancelar que eu fale livro. o final? Não. É o primeiro de uma trilogia, né? Mas eu quero contar a história. Tem alguns, assim, que eu devolvi tão rápido que eu nem lembro que eu li. Tem alguns que eu sofri porque eu briguei com o livro. Eu quero contar a história pra vocês do primeiro livro que eu parei de ler, que eu não acabei. Que foi Na Margem do Rio Pietra. Pietra, é isso? Na Margem do Rio Pietra. Piedra, né? Na Margem do Rio Piedra. Eu sentei e chorei. Que eu chamo de Na Margem do Rio Piedra, deitei e dormi. Que livro chato, velho. Foi assim, É do Paulo Coelho, não? Do Paulo Coelho. Quantos anos eu tinha? Eu acho que eu tinha 20 anos de idade. É isso, tinha 20 anos de idade. Foi um ano antes de eu entrar na faculdade. Eu fui apresentado... Tinha acabado de sair O Demônio e a Serita Prim. Então, a Saraiva e a... Como é que chamava aquela livraria que tinha? Lá no Quarteirão Fechado de Franca. Tinha uma Saraiva no shopping, tinha a livraria da Travessa, eu acho que chamava, no shopping também. E tinha aquela lá no centro, que era a referência. Selva. Era de lá de Franca. Não lembro, não. Era uma papelaria gigante que tinha muito livro. Todo mundo também considerava ela como uma livraria, apesar dela, na verdade, ser uma papelaria, porque ela era muito grande. Não lembro o nome dela. Que era de uma família de Franca, assim, a papelaria existia há 80 anos, uma porra assim. E tanto lá nessa livraria quanto na Saraiva, eles fizeram um estardalhaço, assim, porque saiu o novo livro do Paulo Coelho, sabe? Tinha pompom, tinha fogo de artifício, banda, sabe? Tipo, pilhas de livro, assim. Então, você queria comprar outro livro, você tinha que navegar pelas colunas de livro do Demônio e a Serita Prim pra pegar outra coisa. Eu falei, cara, nunca li Paulo Coelho. Nessa época tinha um amigo meu que ele tava... no fim das contas, ele virou espírita. Nessa época, ele tava numa jornada esotérica. Ele decidiu que ele tinha que acreditar em alguma coisa. Então, ele saiu experimentando. E aí, ele leu Paulo Coelho, por algum motivo, por causa disso, sabe? Depois, mais no final, talvez eu até faça uma crítica sobre isso. Ele leu o Diário de um Mago, ele leu o Alquimista. Ele falou, cara, como assim? Eu li o Diário de um Mago. Você leu o Diário de um Mago? Sim, acho que foi o único. Eu sempre... E assim, eu li o Alquimista. Quando ele virou pra mim e falou assim, como assim? Você nunca leu Paulo Coelho? Você tem que ler Paulo Coelho. Você tem que ler Paulo Coelho. Tá bom. Aí você levanta a sobrancelha, assim. Acabou de sair O Demônio e a Serita Prim. Fui lá e comprei. Tinha acabado de sair, né? Comprei o livro novinho. Eu li. Vamos comprar aquele que tá na lista dos mais vendidos da Veja, né? Não, aí, ó. Velho, 20 anos de idade, headbanger, eu li o livro chamado O Demônio e a Serita Prim. O co-protagonista dessa história é o demônio, cara, eu quero ler. Heavy metal. Tipo, sem falar que era uma história de fantasia de um brasileiro, eu achei super legal essa ideia, porque eu só li a história de ingleses e norte-americanos, seria uma boa dar uma variada. Comprei, sentei e li no fim de semana. Achei assim, cara, é um conto comprido. Aquele livro seria muito melhor se tivesse 80 páginas, fosse um conto, sabe? Mas eu achei divertido. Tipo assim, nada fenomenal, mas eu falei, tá, legal, não era o que eu esperava, né? Eu esperava uma história de fantasia mais tradicional, mas tudo bem. Aí eu fui então atrás, já que é pra ler Paulo Coelho, vamos ver se às vezes eu peguei o livro errado. O que ele escreveu primeiro? Aí na época, eu acho que hoje, entrando na internet é fácil ver isso, né? Acho que o primeiro livro que ele escreveu não foi O Alquimista, mas na época eu achei que tinha sido. Pensa bem, gente, isso é 20 anos atrás, na internet era de escada e não tinha Wikipédia. Eu acho que eu li no catálogo de alguma editora e vi que
O primeiro livro dele foi O Alquimista. Peguei pra ler, outro nome legal, O Alquimista, né? Esse eu gostei pra caramba. Uma historinha de aventura, cheia de clichês, em que no final o protagonista chama Santiago. Ele diz que ele tá procurando a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal sempre esteve com ele. Sabe aquela história assim? Como é que é? O poder esteve dentro de você esse tempo todo. É tipo história super. Sabe? Karate Kid, assim, sabe? Toda nova era, né? Toda nova era. Mas eu achei. Hã? Mas a história tem começo, meio e fim, entendeu? É mais do que pelo menos, alguns né? autores já fizeram. Tem muito mais. Mas eu achei legal. Tipo assim, leitura completamente descartável, mas eu achei divertido. Aí é a época em que o Paulo Coelho começa a fazer sucesso, mas nessa época, assim, quando ele saiu a Demônio Senhor do Primeiro, ele começou a fazer sucesso, começou a dar entrevista, e começou a ir em programas de TV, e eu tô vendo tudo aquilo, e o povo conversando sobre a filosofia de Paulo Coelho, como ele é um gênio. E eu assim, gênio, vocês têm que ler Michael Moorcock, sabe? Vai ler Anne McCaffrey, gênio. Pelo amor de Deus, né? Aí, depois disso, eu li na margem do Rio Piedra, sentei e chorei. E eu não dei conta de acabar esse livro. A protagonista... São, tipo assim, você passa mais tempo na cabeça da moça do que do cara, mas eles se conhecem, eles são amigos de infância, eles são apaixonados quando são criança, mas são criança, né? E aí eles se separam. Passa, sei lá, 11 anos, até que eles realmente se encontram. Essa moça, ela passou por um monte de coisa na vida, ela se tornou uma mulher muito... Ela virou uma feminista, tá? Ela cresceu quando ela é adulta, ela virou uma feminista. Ela pode tudo sozinha. Pronto. Ela pode tudo sozinha, ela não precisa de ninguém, ela é super independente, o mundo está na palma das mãos dela. Tipo assim, é uma mulher como é que ele descreve ela? Eu não vou lembrar. Tipo assim, não é cabeça dura, mas assim, ela é de grande força de vontade. Determinada. Perfeito. Pilar. Tá vendo? Eu sabia que era o nome de uma atriz da Globo. Patrícia Pilar. Era o que eu lembrava. Quando eu li o livro, ela tinha a cara da Patrícia Pilar, porque chama Pilar. E aí, o outro cara, Maurício, acho que ele chamava, não lembro. Esse cara, todo esse período em que ela se descobriu como mulher liberal e queima sutiã e esse tipo de coisa, esse cara decidiu... Esse cara virou ele desenvolveu poderes proféticos, assim, ele fazia milagres, só que ele não sabia que religião... Ele tinha acabado de sair do seminário, de entrar no seminário, uma porra assim. Só que ele explora todas as religiões, porque ele quer achar uma religião, porque ele acha que ele tem que ter uma religião. E aí é o conflito entre os dois. É uma história de amor, mas é o conflito de dois pontos de vida completamente diferentes, de duas pessoas que encontraram amor na infância, mas agora são diferentes demais. Não acontece nada nessa porra desse livro. Você vai passando... O livro não tem 200 páginas. Eu deveria ler ele... Graças a Deus. Eu deveria ter lido ele num fim de semana, porra. Cara, no segundo dia que eu abri o livro, tô na página 30, eu falei, porra, esse livro vai ser comprido. Eu acho que eu não devo ter chegado na página 100. Na página 100 seria metade do livro, de jeito nenhum que eu cheguei na metade do livro. Mas eu imediatamente levei esse livro num sebo e falei, sabe, me dá qualquer coisa, tem uma pedrinha aí pra eu trocar por esse livro. Não acontece nada. Você passa páginas e páginas entre os dois, assim, uma conversa que não vai pra frente, eles não chegam à conclusão, e um perde a paciência com o outro, só que na página seguinte eles já esqueceram que teve essa... E assim, eu comecei a me cansar um pouco, ele começou a ser... Aí foi quando eu me toquei do que as pessoas adoravam Paulo Coelho. Nessa época eu estava na faculdade. Então eu já tinha estudado filosofia. Filosofia é a primeira aula do primeiro ano. Segunda-feira é filosofia na Unesp em Franca. Ou era, pelo menos, quando eu fiz. O Paulo Coelho, ele meio que tenta te passar princípios filosóficos, metafísicos, assim, sabe? Ele tentou ali... Eu acho que ele tentou fazer uma discussão ali sobre religião. Ele tentou fazer religião comparada ali, sabe? O problema é que se você já leu qualquer coisa sobre filosofia, sabe? Sem brincadeira, você pegou aquele livro da coleção Primeiros Passos, lá, Introdução à Filosofia, você já sabe mais do que o Paulo Coelho. O livro de Sofia, assim. Pode ser. Sabe, você já sabe mais que o Paulo Coelho. Se você já... Hoje em dia, se o Paulo Coelho fosse um garoto hoje, tivesse 20 e poucos anos hoje, ele tava no YouTube fazendo um vídeo de filosofia, ao invés de estar escrevendo no livro, sabe? Porque é isso que ele quer te passar. Só que ele mantém aquele nível mais básico do mínimo múltiplo comum. Nada de errado. Minha tia, por exemplo, o primeiro contato que ela teve na vida com qualquer conceito filosófico foi Paulo Coelho. Ótimo. Parabéns. Eu aplaudo isso. Que bom. Se isso fez com que ela fosse ler outra coisa, sei lá, Mariana Shaoli não, mas Chauí. Você que é um ser superior e já tinha passado dessa fase. Cara, e eu já tava na faculdade, velho. Eu já tinha passado. Você já tava fazendo
humanas, né? Assim, tipo, já tava fazendo humanas. Tinha uma outra visão daquilo. Exatamente. E então o primeiro livro que eu abandonei na vida foi Na Margem do Rio Piedra. E o segundo foi o outro Deitei e dormi. Coelho. Não, depois eu nunca mais toquei no Paulo Coelho. Eu descobri que não é pra mim. Não é pra mim. Sabe, as discussões que ele tá querendo ter, super mega filosóficas ali, pra mim é... Então, desculpa aí se você gosta do Paulo Coelho, querido ouvinte, mas ele não é pra mim, não. Deixa eu ver quanto tempo a gente tá aqui. Você não tem mais nenhum livro, Luciana, que você abandonou? Então, como eu disse, eu não guardo no caderninho, assim, né? Então, eu não lembro o nome dos livros, não. Mas eu lembro que teve um também que eu peguei. Esse eu devolvi, cara, sem brincadeira. Eu li 3 páginas. Nossa. Porque ela leu só o índice, né? Cara, não. É um livro que contava a história de São Francisco de Assis. Era assim, eu lembro que era um dos outros freis, tipo, amigo dele, contando a história dele. Né? De como que ele já era frei, mas que ele tinha largado tudo e tal. Mas eu cheguei, sério, na 3ª página, porque o livro, ele falava como se ele estivesse contando um poema, assim, sabe? Então você lia aquilo, parecia, sabe, musical da Disney, assim, que começa uma musiquinha no meio. Meu assim, Deus! Cara, eu li 3 páginas. E eu não lembro se era um negócio tipo assim, o poeta de Assis, o mártir de Assis, uma porra dessa, assim. Nossa, é insuportável, eu não consegui passar. Eu li 3 páginas. Uau. Eu só não fui devolver no mesmo dia porque foi muita preguiça de levantar e ir lá devolver, entendeu? Porque não deu. Aí no dia seguinte eu falei, e esse Adriano que me indicou, falou, Adriano, você que pariu, meu. Olha lá, às vezes que a gente erra, mas enfim. Teve o primeiro livro, diga, Sibila. Um que eu abandonei, que eu tinha muita assim, vontade de ler e eu fiquei decepcionadíssima foi Nárnia, As Crônicas de Nárnia. Sabe aquele volume que tem todos? Sei. São vários livrinhos, né? Uhum. Aí, não sei que editora que fez que tem até o Aslan na capa, uma edição lindíssima, mas puta que pariu, meu Deus do céu. Nem se eu tivesse a idade indicada para aquele livro eu ia gostar, porque puta que coisa chata, insuportável, meu Deus. Larguei na metade. Eu abandono muita série, mas eu tendo a terminar pelo menos o primeiro livro. Nárnia foi um, por exemplo, eu li o primeiro, e falei assim, tipo assim, eu achei muito infantil, muito bobo. Eu não continuei a série, mas eu pelo menos li o primeiro. Eu terminei o livro, né? O livro não foi repugnante, assim. Eu dei conta de terminar o primeiro. Mas eu tendo a abandonar muita série. Eu pego fantasia, é o puro, trilogia, né? Porque parece que se o autor não escreve uma trilogia, ele tem um derrame, né? Você tem que ter trilogia. E é muito comum eu ler o primeiro e não me interessar e nunca mais ler os outros. Eu tenho inúmeras trilogias abandonadas depois do primeiro livro, porque... Tipo assim, não me interessei o suficiente pra ler o próximo, sabe? Eu acho que o engraçado tanto é que teve uma vez que eu me interessei por um livro do James Wollerton. Porque ele escreveu uma quadrilogia. Falei, opa, já quebrou o padrão aí. Já gostei do cara. O primeiro livro que eu registrei no Goodreads, que é quando eu descobri o Goodreads e comecei a registrar, eu abandonei o primeiro livro que eu registrei lá. Deixa eu ver se eu consigo achar o nome dele, que é The Sword and the Dragon. Eu me interessei porque era um livro, e na época, assim, eu tava começando a descobrir, já tinha internet em casa, eu tava começando a descobrir autores independentes, né? Gente estilo Sibila, assim, que autopublica, né? Tava começando aquilo na época. The Sword and the Dragon. Deixa eu ver o nome do autor. É o primeiro livro da trilogia Wardstone, claro que é uma trilogia, de um cara chamado M.R. Mathias. Eu descobri ele porque numa lista de discussão no Goodreads, alguém propôs, tipo assim, alguém sugeriu esse cara. Por quê? Eu não lembro exatamente o que ele fez. Eu acho que foi tráfico de drogas, alguma coisa assim. Ele foi preso e foi parar numa prisão de segurança máxima dos Estados Unidos. E lá, para não enlouquecer, ele começou a escrever. Ele arranjou um lápis, trocou lá por cigarro, e qualquer pedaço de papel que ele encontrava, ele escrevia, e começou a escrever essa história. Inclusive, um período que ele ficou na solitária, que arranjou briga lá, e ele escreveu no papel higiênico. Guardou tudo isso. Ele cumpriu a pena, saiu, terminou o livro e publicou. E eu falei, cara, a história de vida desse autor é muito legal, eu quero ler esse livro, uma história de fantasia que ele escreveu na prisão pra não pirar. Hoje eu já escrevi uns 12 livros. Eu comecei a ler esse livro. Eu fui uns 3/4, 2/3 pra dentro desse livro. Nossa, foi bastante. Fui bastante. Quando é assim, até termino. Só que chegou uma hora que tava... O livro... Parecia que o cara tava enrolando. O livro devia ter umas 200 páginas, ele decidiu que tinha que escrever 350, sabe? É a história de 2 irmãos de uma tribo bárbara lá. Ele criou um mundo de fantasia...
eu não diria que é genérico, ele acrescentou elementos diferentes o suficiente, sabe? Mas ainda tem seus elfos, seus anões, seus elfos da noite, elfos não sei o quê. Tem dragão. E a história promete que vai ter um conflito entre esses dois irmãos, porque quando eles chegam na idade de maturidade, assim, eu acho que 16 ou 18 anos, cada um segue para um lado, assim, em diferentes lados de um conflito que está se desenvolvendo ali entre duas tribos de duas regiões, sabe? Só que chega um ponto em que, assim, eu cansei, porque o livro patinava, sabe? Ele ficava páginas e páginas numa coisa que, assim, cara, eu consigo resumir isso aí em uma página, sabe? E não é que nem o Tolkien que demora te descrevendo pra você entrar no clima, não. Ele enrolava mesmo, sabe? Teve uma hora que o capítulo da feira... Ele tava preso, meu. Se ele acabasse o livro, ele enlouquecia. Pensa nisso. Então eu abandonei o livro. Eu dei 2 estrelas de 5. Mas eu escrevi... A minha resenha tá aqui no Goodreads até hoje. Mas eu escrevi assim... Eu acho que o Matthias, o R.M. Matthias, é um diamante bruto. Esse foi o primeiro livro dele e ele escreveu muitos mais depois. Um dia eu quero voltar nesse cara, no trabalho desse cara, pegar um trabalho mais recente e ver se ele já cresceu até a extensão total do seu potencial, que é óbvio. O autor deu like na minha resenha, velho. Eu falei, meu Deus, tem que tomar cuidado. Meu Deus! Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu escrevo. Mas pra começar não foi uma resenha raivosa, né? Porque começa assim, que bosta, não sei o que, é uma merda isso aqui, não serve pra existe nada. Existe diferença entre a crítica construtiva e o ódio gratuito. Então, exatamente. Né? Agora, o que você tá falando, a impressão que dá é que assim, faltava habilidade pra ele escrever, é isso? Eu escrevi aqui outros pedaços que eu escrevi aqui. Ó. Tem muitas coisas boas no Sword and the Dragon, como os personagens principais, que são likables, né? Eles são, como é que fala? Eles são, você consegue se relacionar. São gostáveis. São mais tridimensionais do que eu costumo ver em fantasia. A interação entre eles, entre os dois irmãos, parece real. Algumas passagens de ação são bem... são realistas, têm uma qualidade não necessariamente realistas, mas vívidas. O problema com esse livro é que ele é kitsch, né? Ele é brega. Alguns dos personagens têm muito mais espaço na narrativa, tem um monte de espaço na narrativa só para serem mortos ou simplesmente saírem da narrativa de algumas páginas depois. Tem muitos personagens e eles se misturam. Muitos personagens são apresentados de uma vez, eles se misturam, depois você não sabe quem é. Você fica com a sopa de letrinha com os nomes, né? Nossa, eu preciso de índice, assim. Foi a melhor coisa que o Senhor dos Anéis e o Silmarillion fizeram por mim. Índice não, assim. persona... Não é índice, que chama? Aquele índice de personagem que tem no final, que eu não sei como é que chama. Dramatis persona. É esse aí, enfim. E todos os vilões são muito clichê. Olha, eu li até metade. Tá escrito aqui que eu li até metade antes de... Então eu critiquei isso, o fato de o livro a narrativa ser meio brega, os vilões serem todos muito clichês, tem personagem demais. Mas isso é bem característico de gente que, assim, é o primeiro livro e a pessoa foi lá e publicou, sabe? Tem bem cara mesmo. Porque se eu for pegar o que eu escrevia lá atrás, 20 anos atrás, também tá ruim, sabe? Então... É aquela coisa, escrita é um exercício. Então, se o escritor escreveu e depois melhora, aí sim, né? Mas tem gente que nem por Deus, né? Esse livro eu li em 2011. Ele já escreveu... Caralho, ele já escreveu 76 livros. Louco. De 2011 pra cá. Eu imagino que o 76 deva estar bom, né? Pega o último, assim. Caralho, ele escreveu 76 livros em 8 anos. Porra! Bom... eu acho que já tá bom, né? Estamos com quase 1 hora de gravação. A Sibila não falou um terceiro livro, falou? Não, todo mundo comentou um segundo. Todo mundo comentou 2 livros. Aliás. Falou. Sibila, você comentou de Nárnia. Nárnia. Nárnia, é verdade. Você quer comentar mais algum, Sibila, e arredondar 1 hora aqui? Que a sua lista é maior que a nossa. Bem, falando, a gente começou o lance da piada dos 50 tons de cinza. Eu pensei assim, falei, se eu for criticar esse livro, eu tenho que ler. Então, peguei um e-book, tentei ler. Se eu li 5 páginas, foi muito. Porque é visível, assim, primeiro, não tem problema do livro ser erótico. Não tem problema nenhum, sabe? O problema da maioria dos livros eróticos é que eles são produzidos em massa e são sempre as mesmas histórias, né? O bilionário sedutor, o cowboy canalha, né? Aquela coisa toda. Não me importo de ter erotismo, sexo, cenas de sexo nos livros, não me importo mesmo.
O problema de 50 Tons de Cinza é, ele é mal escrito. E 2, é um livro que romantiza abuso. Então, cara, sabe, estamos em 2019 e as pessoas ainda acham que o Christian Grey é um cara romântico. E não só isso, se ela usasse esse relacionamento para fazer uma crítica ao relacionamento abusivo, beleza. Nem isso, entendeu? Nem isso. A construção das frases é péssima, o enredo é, assim, não é, sabe quando não evolui? Você lê uma página, parece que multiplicam 5, porque não vai. A novela da Globo, e, assim, não pode acabar essa semana, né? Tem que esperar até a semana. Mano, cara, como pode? Como que alguém pode ler e dizer que aquilo é bom? Não dá. A construção das frases, os diálogos são pobres, é muito ruim mesmo. Eu acho que só quem não tem experiência de leitura vai conseguir pegar uns 50 Tons de Cinza, ler, mas também quando ele começar a ler outras coisas, entendeu? Aí ela vai perceber o quanto era ruim. E eu não sei qual é o problema. 50 Tons de Cinza é uma fanfic de Crepúsculo. Beleza, não tem problema de ser fanfic. Mas ninguém revisou esse livro. Cara, parece que fizeram copia e cola da internet e jogaram no papel. É muito pobre. E outras cenas de sexo são exatamente iguais umas das outras. Eu vi um vídeo no YouTube falando da trilogia, porque além de ser um livro ruim, que é mais 2. São 3. Puta então são merda. 3. Então o primeiro é BDSM, o segundo sexo anal e o terceiro é casamento. Pronto, acabou. É isso aí a trilogia. Outra coisa que ela também faz de errado, ela coloca BDSM como perversão, né, que é o bondage, sadomasoquismo, enfim, dominação e masoquismo, né, BDSM. Ela coloca isso como sendo uma perversão do Christian, do qual a Anastácia tem que salvar ele. Ela não coloca como sendo uma prática de comum acordo entre 2 ou mais pessoas. Não, ela coloca como sendo uma coisa pervertida, da qual o Christian vai ser salvo pelo amor. O amor da Anastácia. Então tá tudo errado. Eu não estou conseguindo encontrar onde eu li isso. Há muitos anos atrás, eu achei que fosse na Tor.com, mas não achei, porque os autores lá do blog da Tor, eles fazem muita leitura e comentam cada capítulo, né, numa postagem. Eu tô olhando aqui no Skeptic, pode ter sido no Skeptic que eu vi isso agora, mas também não tô achando. Alguém, eu acho que foi no Skeptic, que começou a ler o livro e, assim, a cada capítulo fazia um relatório, sabe? Uma postagem no blog lá. A moça, então eu tava acompanhando ela lendo, né? E ela tirava muito sarro do livro, porque era muito irreal, as cenas eram muito estranhas, assim, a hora que ela trabalha numa loja de hardware, né? E ele entra pra comprar corda e fita adesiva e fica secando ela. Ela fala assim, gente, alguém chama a polícia, pelo amor de Deus. Ela abandonou no capítulo 4. Ela abandonou o projeto, falou, não dou conta, sinto muito. É muito creepy. É creepy. É isso, é creepy. É muito ruim. Muito. Não, o cara vai numa loja de ferragem comprar corda e fita adesiva. É o quê? Um serial killer, pô? Fala se eu não teria medo de um cabra desse. Eu teria. Muito bom. E milionário ainda, quer dizer, ao invés de mandar algum bilionário, Minion, então quer dizer... Algum Minion comprar não, e outra, eles, eu preciso o cara, ele coloca rastreador no celular Ele coloca um rastreador no celular da Anastácia. Que nem aquele negócio de criança que você põe no celular do seu filho pra você saber onde ele tá. Ele fica atrás dela e ele manda ela, coma agora, coma que eu tô mandando. Quando, assim, ela é virgem e ele já leva ela pro BDSM. E ela fala, né, eu sou virgem, ele fala, a gente vai dar um jeito nisso. Assim. Você não leva... Uma moça que escreve, uma brasileira de Fortaleza, eu acho, que escreve livros eróticos, ela falou, você jamais botaria uma menina virgem para fazer BDSM. Jamais. Isso tem que ser feito por pessoas experientes, gente que já está, né, calejada na coisa... Você não faz isso com quem nunca fez, não leva alguém que nunca fez para isso. Vamos só lembrar de uma última coisa. O nível de abuso é muito alto. Ela seria abusada. Era sobre relacionamento abusivo e as pessoas não entenderam, né? Nem a autora entendeu o que ela estava escrevendo. Vamos lembrar de uma última coisa? Todas as nossas tias leram esse livro, tá? Por isso que você olhar para sua tia, lembra... você leu, você gostou. Não, minhas tias são católicas, elas não fazem isso. Mas, com certeza comprar na pré-venda. Com certeza comprar na pré-venda. Olha,
A gente foi jantar na casa de um casal de evangélicos que é amigo da minha mãe, a gente foi jantar lá. Adivinha o que ela estava lendo? Ah, Jesus. A Bíblia, claro. Tem sexo pra caralho na cinza. Bíblia. Tem na Bíblia. Só não pode bater punheta. Maluco. Se você bater punheta, Deus manda um raio na sua cabeça. A única coisa que você não pode. O resto, meu amigo. Tá liberado. É um livro maluco. Então tá bom. Esse foi o nosso... Perdão. Então, assim, muita gente abomina os 50 tons de cinza. Ai, é só porque é um livro erótico. Não é. Você pode muito bem fazer cenas eróticas, sensuais, sem colocar abuso. Normalizar então, o problema do abuso, livro, né? Exatamente. Ou escrever bem. Isso. Né? Sim. E outra, o mercado do livro erótico é muito isso. Ai, meu cowboy canalha, meu bilionário sedutor. Porra, gente, vocês não conseguem fazer uma história de romance com sexo, com erotismo, em que o relacionamento seja saudável? Não dá? A gente tava uma vez na ABB, numa cidadezinha pequena no sul de Minas. E eu não sei por que a gente tava com a chave, que eles tinham como se fosse uma mini biblioteca lá que você podia pegar livro. E um de nós, garotos, tava com a chave, eu não sei por quê. A gente abriu, vamos ver o que tem aqui. Aí um cara descobriu que eles tinham aquelas coleções, tipo, como é que era? Era, tipo, Patrícia... Emanuele, Sabrina. Tinha aquela coleção que as capas são ótimas, né? Sempre tem um cara muito forte, lambrecado de azeite, né, cara? Sempre tem. Aí o cara assim, eu vou pegar esse aqui, que o cara tava em cima de um cavalo. Ele falou, esse aqui vai ser bom. Sabe aquele filme pornô que tinha no Multishow, assim, à meia-noite? Que não aparecia porra nenhuma. Aquilo ali. E aí o André começou a ler, e o André tinha uma voz grave, assim, ele começou a ler, narrar devagar, ele pegou um momento, assim, no meio do livro, que tinha uma cena, entre aspas, de sexo, que ele começa a descrever, e as palavras que são usadas na tradução são péssimas, assim, sabe? E eu encostei nele e senti seus mamilos em riste, sabe as coisas... Não, e as palavras nunca são literais, então não é, por exemplo, buceta, vagina ou xana, não, é o seu montículo amoroso, sabe? Eles escamoteiam o negócio, entendeu? E ficam, cara, não acredito. Mas sabe o que é engraçado? Porque muitos desses livrinhos, por mais bobinho que sejam, foi muitas vezes o único contato que muitas mulheres tiveram com um sexo onde elas possam ter prazer. Ou uma emancipação feminina, porque muitas delas saíram de relacionamentos ruins, aí conheceram outros caras. É bobo, é ridículo, mas às vezes é o único contato que essas mulheres tiveram com relacionamentos assim. Eu acho que esses romances de banca ainda conseguem ser melhores do que os 50 tons de cinza. Eu já ouvi um monte de gente falando isso. Eu já li romancinho de banca desses Gustavo. De banca tem mais história. Como que é? Da Harlequin, né? Da Harlequin, que é o selo, né? No Brasil é a HarperCollins, né? Que lança esses livrinhos. Gente, na Bienal, era uma baciada desses livrinhos de banca. Era tipo 4,99, aquilo tava voando, era água. Tipo, legal. Água de Jamaica, pega aqui. Era esse livrinho da Harlequin. E ia, bicho, mas vai. Aquilo ia, que era uma coisa. Eu vi gente sair com uma pilha de pelo menos 20, assim. Que bom, as pessoas estão lendo, né? Então, assim, o romancinho de banca ele pode parecer bobo no primeiro momento, mas eu já li alguns. É aquela coisa que você falou, né? Que hoje o livro está muito mais fácil, muito mais acessível, então antes eu não largava, eu selecionava muito bem o que eu comprava. E o romance de banca é baratinho. E eram umas historinhas assim, tudo bem, tem as cenas de sexo, né? O seu membro em riste, roçando no seu trêmulo montículo amoroso. Cara, é bobo, mas... Se um cara falar isso pra você na hora, você fala, opa! Vai embora! Que montículo é esse? Volta aqui! Tô doido! E até cenas de sexo de 50 tons de cinza são ruins. Não tem nada de excitante, entendeu? Tem nada, assim. Tem nada. Sério, então... é um livro broxante. Broxante mesmo. Então a moral da história desse episódio do Espalha Planeta é não tenha medo de parar de ler um livro na metade. E não ler. Sempre tem um livro melhor esperando você. O próximo livro sempre pode ser melhor. Só tem um jeito de você saber se você não gostou do livro, né? Pegar e ler, não tem jeito. Exato. E eu continuo comprando livro pela capa, tá? O Marcelo faz isso direto. Eu também, gente. Eu vi um livro na Amazon. Não, eu acho que eu vi esse livro no Goodreads, sabe aquelas indicações de leitura? Uhum.
Eu nem sei do que se tratava, mas a capa me cativou. Eu fui atrás do e-book feito uma louca. Aí depois eu descobri que era ficção científica, graças a Deus. Né? Mas eu também faço muito isso. Eu olho a capa, nossa, que livro maneiro. Dificilmente eu me decepciono. Então é isso. Esse foi o episódio especial de 1º de abril. Natal. Não, piadinha que a gente... Não. Muito ruim a piada. E nós nos vemos, então, mês que vem, né, Sibila? Esse aqui tá sendo de 1º de abril, então tá certo. Seria o episódio de março. Em abril a gente vai ler alguma coisa séria, viu, gente? Não se preocupe. Em abril vai ter que ser 6 livros, né? Pra falar, porque acumulou 2 meses já. Vai acumular, né? 2 Lembra meses. que eu comentei no episódio passado que eu ia ler um livro de uma protagonista feminina que fosse aviadora, né? Eu acabei lendo. Sim. Então, legal. mês que vem eu começo. Meu Deus. Onde é que a gente te encontra na internet, Sibila? Pra quem quiser ler as suas resenhas. Acabo tentando no blog Momentum Saga, né? Tudo junto. Então lá tem as minhas redes sociais, pode deixar um comentário, entre em contato. Eu tô sempre online no Twitter. E os meus e-books estão todos na Amazon, só procurar por lá. Beleza. Pessoal que assinar a gente pelo Google Podcasts ou pelo iTunes, dá 5 estrelinhas lá pra gente. Se quiser, se tiver tempo, põe até uma resenha. Quanto mais gente estrelando a gente lá, mais chance o nosso podcast tem de ser recomendado. Não, fala direito, Marcelo. Tem chance de ser recomendado quando a pessoa procura por podcasts para ouvir lá. Então, ajuda a divulgar o show se você nos der 5 estrelinhas. E se você tiver tempo e força de vontade, uma resenhinha também ajuda. Valeu, falou, até o mês que vem.